Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Diga graças a Deus. A Ele e para Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e todo graças a Deus. Porque somente Jesus é digno de honra, de glória e de todo louvor. Que Ele cresça e eu diminua. Louvado e agradecido seja Deus. O grande eu sou aqui, nesta plataforma, é Jesus de Nazaré. Ele é o grandão da Galileia. Louvado seja Deus. Quem brilha aqui nesta plataforma é Jesus. Louvado e agradecido seja Deus. Eu não estou aqui para me promover, irmão. Eu estou aqui nesta plataforma para promover a santa palavra de Deus. Louvado e agradecido seja Deus a Ele, e para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu poderia estar me prostituindo, fumando maconha, droga, fazendo muitas coisas por aí que a carne gosta, que o mundo oferece, mas Deus me chamou para esta obra. Então, quando você toca no meu ministério, você está tocando nas coisas de Deus. Você não está perseguindo esse barro, Josias Dias, porque nada eu sou mais pequeno do que a formiguinha. Você está tocando na obra de Deus. Você está tocando em quem Deus escolheu para pregar esta mensagem. Ou você acha que é fácil eu estar aqui nesta plataforma pregando, combatendo contra o dízimo? Você tem coragem de vir aqui pregar contra o dízimo, contra esse dízimo fake news do sistema religioso que diz que se você não der o dízimo você vai para o inferno, você está roubando a Deus, o demônio migrador, cortador, devorador vai atingir as tuas finanças e tu vai gastar na farmácia. Isso é mentira de Satanás. Todos os pastores, todos pastores que pregam dízimo, que pregam essa babaquice, que prega essa doutrina de demônios, dizendo que se você não der o dízimo vai para o inferno, ele se torna um herege. Ele não está falando pelo Espírito Santo de Deus, porque quem é usado pelo Espírito Santo de Deus não vai de contra a Sagrada Escritura, não fala de contra a Sagrada Escritura. Meus amados, meus queridos, estamos numa era de pleno conhecimento, na era em que a tecnologia evoluiu, de muitos conhecimentos, e ainda tem pastor pregando essa mentira do dízimo em dinheiro. Você acha que Deus vai deixar isso barato? Porque no meu lugar, no lugar de irmão Josias Dias, era para estar você pregando, pastor, você padre, você apóstolo, evangelista, você mesmo, missionário, era para estar pregando aqui, mas porque você não está pregando? É problema seu. Era para você estar combatendo essa heresia do dízimo que tem jogado muitos para o inferno, que tem trazido inimizade entre os irmãos e as irmãs. Basta você não ser dizimista para você ser discriminado, ser jogado fora, e Deus vai permitir uma grande perseguição. As igrejas vão fechar, se senhor e se senhora. Apocalipse vai se cumprir, Mateus 24 vai se cumprir, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade escondido, e ainda vai ter que se esconder dos próprios familiares, porque vai ter recompensa para denunciar quem é cristão. Essa palavra é profética, o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar, que vai vir dias em que todos os cristãos serão perseguidos, se senhor e senhora, e as igrejas todas vão fechar, porque Deus não está se agradando deste comércio dentro da igreja, esse evangelho distorcido. Estou pregando judaísmo no lugar do cristianismo, estou pregando Moisés no lugar de Jesus, estou pregando lei no lugar da graça. E Deus, Jeová, não deu seu único filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, para você estar fazendo de Malaquias 3:10 negócio, pregando Malaquias 3:10 para se enriquecer. Muitos têm se enriquecido. Muitos pastores na década de 40, 50 pregavam o dízimo, Malaquias 3:10. Se você não der o dízimo, vai para o inferno. Se você não der o dízimo, está roubando a Deus. Se você não der o dízimo, demônio migrador, cortador, vai atingir suas finanças, tu vai gastar na farmácia. Eles pregavam isso, mas por ignorância, porque muitos aprenderam a respeito do dízimo errado. E aprendendo errado vai ensinar errado.
Mas tudo aquilo que eu te ensinar, tudo aquilo que o teu padre te ensinar, tudo aquilo que o teu pastor te ensinar, você tem a obrigação de fazer como o irmão Josias faz. Examinar as escrituras, se tudo aquilo que eu estou te ensinando aqui nessa plataforma está em harmonia com a Bíblia. Se está em harmonia com a Bíblia, tu diz amém. Se está em harmonia com a Bíblia, tu fica com a Bíblia e não com o que os hereges te ensinam, e não com o que os cão gulosos te ensinam, o que os mercenários da fé te ensinam. Deus vai permitir a grande perseguição contra esses líderes fraudulentos. É bem verdade que existe pastor e homem de Deus, e eu conheço esse senhor e senhora, homem que tem respeito à santa palavra de Deus, reverência à palavra de Deus. Mas na década de 50, 40, 60, muitos pregadores de dízimo vão alcançar a misericórdia de Deus, porque eles pregavam dízimo, pregavam essa mentira fake news, eles pregavam isso por ignorância, porque eles acreditavam que dando dízimo ia prosperar. E por que que hoje você dá o dízimo, os irmãos da Deus Amor dá o dízimo, não são todos ricos? Se estão na Deus Amor, os irmãos lá são todos dizimistas fiéis. E se a promessa para dizimistas fiéis é que vai comer o melhor da terra, porque não estou comendo? Se a promessa para dizimistas fiéis é que vão prosperar, porque não estou prosperando? Porque quem só que prospera é o líder, é o pastor. Compra gado, compra fazenda, faz açude. Por quê? Porque isso é mentira de espírito enganador. Os pastores, pregadores de dízimo da antiguidade, do tempo dos meus avós, irão alcançar a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não castiga, não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Mas os senhores pregadores de dízimo que já assistiu o canal Josias Dias, que assiste homens e mulheres usados por Deus, debatendo essa heresia do sistema religioso, e dá uma de doido, você engana as suas ovelhas, mas a Deus você não engana. Você assistiu um dos vídeos meus que tem aí, nesta plataforma do YouTube, e se é a palavra descer na tua mente, do teu coração, e tu endurecer o coração para a verdade, e tu não fizer o que eu estou fazendo agora, pregando, combatendo, porque tem que ter ousadia, coragem, e se tu não fizer isso, Deus quer te levantar e tu está impedindo o trabalho de Deus na tua vida. Tu fizer isso, Deus vai cobrar de você, mas Deus não vai cobrar daqueles que você está enganando. Porque muitos estão sendo enganados por causa de você, seu pastor fraudulento, seu herege. Quando você prega dízimo em dinheiro, quando você prega dízimo na graça, você está dizendo que o sacrifício da cruz, que Jesus fez na cruz, não valeu de nada. Você está chamando a Bíblia de mentirosa. Louvado seja Deus. Deus não vai ter nenhum dos senhores. Eu queria até acreditar que no pleno século XXI ainda tem pastor, padre, bispo, apóstolo, evangelista, missionário, diácono, porteiro de igreja que prega dízimo por inocência. Será que tem? Com tanto conhecimento? Ou vocês são os covardes? Porque na Assembleia de Deus mesmo, qualquer dirigente que pregar, combater contra o dízimo, ele vai ser jogado fora. Vão tirar ele de lá. E por ele estar velho, por ele estar na idade do irmão Josias, por o emprego estar difícil para quem é velho, ele vai ser um covarde, para não morrer de fome. E as igrejas, não vou exagerar, a maioria estão escravizando a quem eles consagram, porque muitos estão pregando que assim diz o pastor e não assim o que diz a Bíblia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele me levantou e vai te levantar para combater contra essas heresias, porque Jesus está voltando e a natureza está clamando que Jesus volta. Cada trovão que dá, cada terremoto, cada enchente é Jesus dizendo que ele está voltando, e os senhores pensando em bens materiais, querendo se enriquecer, querendo comer o melhor da terra. Jesus não prometeu para mim e para você prosperidade na terra, não senhor e não senhora. Coisas maiores Deus prometeu para mim e para você na eternidade. Louvado e agradecido seja Deus. Os pastores da antiguidade, no tempo dos meus avós, pregavam essa mentira gospel, essa mentira fake news, de que se não der o dízimo está roubando a Deus, e muitos acreditavam, os irmãos se cagavam de medo, e davam os dízimos, e o que aconteceu? Está aí as igrejas da antiguidade, grandes impérios, e a primeira igreja no Brasil e no mundo a pregar Malaquias 3:10, a pregar dízimo em dinheiro, a mentir, foi a igreja católica. A primeira igreja no Brasil e no mundo a pregar o dízimo em dinheiro foi a igreja católica. E muitos católicos saíram de lá e entraram no cristianismo e abriram igreja pregando o dízimo. Não levaram do catolicismo as imagens para adorar.
Porque é pecado venerar a imagem, mas levar essa doutrina mentirosa de espírito enganador do dízimo. E muitos irão, no dia de prestação de conta, irão receber o perdão de Deus. E Deus vão ter muitos pastores que eram herege por inocente, porque era herege por inocência, porque aprenderam errado e ensinaram errado. Mas os senhores do pleno século XXI, que continua dessa teimosia, não era para eu estar aqui pregando para crente, para pastor. Deus tem me levantado para pregar para os senhores teólogos, para os senhores pastores. Agora eu desafio os senhores para me convencer a ser um dizimista. Me convença biblicamente, pela Bíblia, a ser um dizimista fiel. Eu vou esperar deitado, porque até sentado cansa. Nunca os senhores vão me convencer a ser um dizimista fiel, a dar dízimo. Nunca vão me convencer que dízimo é dinheiro, porque isto é mentira de espírito enganador, e os senhores estão emprestando as suas bocas aos espíritos enganadores. Mas eu vou morrer, os senhores vão morrer, e vai haver uma prestação de conta de cada pregação pregada, minha e sua. É por causa de vós que eu, Josias Dias, estou sendo perseguido, estou sendo caluniado. Por causa de vós, que ensinaram as vossas ovelhas, que se não der o dízimo é ladrão, e eu tenho levado o nome de ladrão. Por causa dos vossos ensinamentos, muitos têm se afastado de mim por causa dessas pregações. Os senhores têm a coragem de botar a cara para bater, e combater contra essas heresias do dízimo. Na minha plataforma do YouTube só fica escrito fiel. Já me disseram, irmão Josias, pare de pegar dízimo, o senhor vai perder inscrito. Deus manda mais. Eu não estou aqui para priorizar inscrito à frente da palavra de Deus. Não, todo meus inscritos é fiel. Porque no Facebook eu tinha mais de 5 mil. Quando comecei a pregar, combater contra a heresia do dízimo, muitos saíram, principalmente pastores, evangelistas, presbítero, apóstolos que tinha lá, amigo meu, se afastaram, me excluíram. Mas Deus tem mandado novas pessoas que respeitam a palavra de Deus. E o tema para este vídeo, para essa live, eu não ia nem gravar, cheguei do trabalho agora cansado, olha o meu rosto de cansado, gente, ó. Cansado, trabalhando para o homem, agora estou trabalhando para Deus. E você toca nessa mensagem que diz que eu só tenho merda na cabeça, pregando dízimo, porque todos os pastores pregam dízimo, e você, irmão José, está combatendo. É porque os pastores estão pregando argumento um do outro, estão pregando Maria vai com as outras. E o meu compromisso não é com argumento, não, o meu compromisso é com o que a Bíblia diz. Me prove na Bíblia que dízimo é para nós cristãos. Me prove na Bíblia que dízimo é para todas as nações. Louvado e agradecido seja Deus. Quando você me persegue porque eu prego contra o dízimo, eu combato contra essa heresia fake news, essa heresia gospel, você não está perseguindo a mim, está perseguindo ao Espírito Santo de Deus que me usa. Louvado e agradecido seja Deus. Não era para eu estar aqui pregando esta palavra, era para você estar. Mas tem uma coisa, sabe de uma coisa? Quando essa palavra descer no seu coração e você recuar, Deus vai pesar a mão em você e você vai pagar alto preço. Como é que você diz que é homem de Deus, é mulher de Deus e fica mentindo, usando a Bíblia para prosperar? Se dízimo fosse sinônimo de prosperidade, todos os irmãos da Universal estariam também todos ricos, da Deus Amor. Porque são todos dizimistas fiéis, todos os irmãos, todos os crentes da igreja de Valdomiro, estavam todos ricos, porque são fiéis nos dízimos. Mas todos vocês que é dizimista, a maioria, é porque não examina a Bíblia, são analfabetos de Bíblia. Você tem, meu amado e minha amada, que conferir, quando se trata de Bíblia, tudo aquilo que eu, Josias Dias, te ensinar, ou alguém te ensinar, você tem a obrigação de examinar as Escrituras, fazer como os crentes bereanos. E o apóstolo Paulo gostava de ver isso. Tudo que o apóstolo Paulo pregava, os bereanos ficavam caçando vírgula por vírgula. Louvado e agradecido seja Deus.
Será que estão abrindo igreja por amor às almas ou por amor que as almas têm? Você tem cheiro de ovelha ou você tem cheiro disso aqui? De dinheiro? Qual é o valor da ovelha lá na tua congregação? É quando ele te dá isso aqui? Subiu para a cabeça isso aqui? Louvado e agradecido seja Deus. O tema para esta live, para este vídeo é esse. Qual o versículo da Bíblia que diz que o cristão não der o dízimo é ladrão? Qual é o versículo da Bíblia, da minha e da sua Bíblia, irmão católico, da sua Bíblia, irmão testemunho de Jeová? Testemunho de Jeová não. A gente costumamos chamar os testemunhos de Jeová de seita. Até concordo que eles falam, tem uma expregação lá que é heresia. Mas quando se trata de dízimo, eles estão dando de 10-0 nos senhores que chamam eles de seita, porque eles sabem muito bem que o dízimo não é essa mentira gospel que vocês estão pregando. Os testemunhos de Jeová, pelo menos um pingo da verdade, eu vejo lá quando se trata de dízimo. Eles não creem nessa mentira, nessa babaquice, nessa conversa de espírito enganador. Eles são ofertantes. Louvado e agradecido seja Deus, porque a Bíblia manda ser ofertante e não dizimista. Louvado e agradecido seja Deus. Lá na Testemunha de Jeová e na Igreja Cristã do Brasil, não sei o que do Brasil, lá se prega 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que de cada um contribua, segundo o propósito do seu coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou aqui, contribuição voluntária, coleta, dá com alegria. Aqui não se trata de Deus, se trata de oferta voluntária. Mas, irmão José, como é que vai pagar a água e a luz da igreja se não der o dízimo? E quem disse ao senhor e à senhora que o dízimo era para manter o templo e que o dízimo era dinheiro? Louvado e agradecido seja Deus. Me convença a ser um dizimista, e eu serei o dizimista mais fiel da face da terra. Mas os senhores não vão me convencer nunca, porque os senhores são mentirosos. Mente quando lê Malaquias 3,10 e diz que esta promessa é para nós. Mas a pergunta é esta do tema: qual o versículo da Bíblia? Qual o versículo da Bíblia que diz que se o cristão não der o dízimo, é ladrão? Aí você pode dizer: irmã Josias, é lá em Malaquias 3,10. Porque Malaquias 3,10 é o hino nacional do sistema religioso. Malaquias 3,10 é o versículo mais lido na maioria das congregações. Malaquias 3,10 é o versículo que eles usam para arrancar o seu dinheiro. Louvado seja Deus. Aí diz assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, estava vendo hoje mantimento mais na casa do pastor do que da igreja. Depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos abster a maior abstância. Mas eu quero ler o outro que diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizem que te roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas. Olha aí, irmão Josias, está dizendo, está na Bíblia, o dízimo é bíblico, está dizendo que se não der o dízimo, está roubando a Deus. O dízimo é bíblico. É sim, senhor, concordo. Está na Bíblia? Está. Mas não está dizendo que é para mim e para você, não. Esse dízimo de Malaquias 3,10 era para a nação de Israel. E hoje nem para a nação de Israel é mais, porque hoje nós estamos na graça. Nem para eles é mais, porque hoje nós estamos na graça e não na lei. E não na lei de Moisés. Ou você não sabe o que é lei nem é graça. Louvado e agradecido seja Deus. Só Jesus salva e não o dízimo. Só Jesus, o grandão da Galileia, Jesus de Nazaré, só ele salva e não o dízimo. Os dízimos não salvam ninguém, mas Gálatas 3,10 diz que todo dizimista está debaixo de maldição. Mas, irmão Josias, o senhor disse que quem dá o dízimo está debaixo de maldição. Não, não foi eu que escrevi Malaquias 3,10. É Gálatas 3,10.
Está lá em Gálatas 3:10, eu vou ler. Eu estou correndo contra o tempo, mas eu vou pegar aqui para você. Que diz que todos que dão o dízimo está debaixo de maldição. Mas o teu pastor diz que quem dá o dízimo está debaixo de bênção. É mentira. Porque Gálatas 3:10 diz que está debaixo de maldição. Louvado e agradecido seja Deus. A Ele e para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Gálatas 3:10, achei. Diz assim, meu irmão. É bom que você anota aí. Louvado seja Deus. Diz assim: todos aqueles, pois, que são da obra da lei. A obra da lei é o dízimo é obra da lei, não é obra da graça. Pois todos aqueles que são da obra da lei estão debaixo da maldição. Da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as leis que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Então você está debaixo de maldição quando você se torna um dizimista fiel. E por que você é um dizimista fiel? Porque você quer, o pastor botou na tua cabeça que você vai ser rico, vai prosperar se você der o dízimo. É por isso que você é dizimista, porque você crê, botar na sua cabeça que se você der o dízimo você vai prosperar. Não, a Bíblia diz que você vai ser amaldiçoado. Você, em vez de andar para frente, você vai andar para trás. Me diga qual dizimista fiel prosperou, ficou rico. Qual? Agora, por que será que todos os pastores, todos os líderes religiosos que pregam dízimo, todos eles prosperaram e vão prosperar? Não se engane. Não seja um herege. Não dê ouvido a esses espíritos enganadores. Então, qual é o versículo da Bíblia, meu irmão, que diz que se o cristão não der o dízimo, ele está roubando a Deus? Aí você diz: não, Malaquia. Amado, Malaquia, quando diz roubará o homem a Deus, aqui não é para nós cristãos não, irmão. Esse livro aqui de Malaquia 3:8, que diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos das ofertas. Isso aqui não foi escrito para eu e você não. A igreja nem existia ainda. A Assembleia de Deus, Universal, Batista, Congregacional e outros tabernáculos não existia ainda. Testemunho de Jeová nem existia ainda. Jesus não tinha nem nascido ainda. Isso aqui ainda era lei no tempo de Moisés. E não foi para nós da nova aliança, novo pacto, novo testamento. Isso aqui é Velho Testamento, meu irmão. Isso aqui é Velho Testamento. E eu e você estamos no Novo Testamento, novo pacto, nova aliança. Quando você aceita Jesus como Salvador, não é para você ser seguidor do Velho Testamento, de Malaquia, porque isso aqui não é para eu nem para você. E diz assim, quando diz assim: trazer todos os dízimos, roubará o homem a Deus, todavia aqui quando fala aqui, meu amigo, de nação, está falando a nação de Israel, não é para todas as nações. Qual é o versículo que fala de nação? Louvado seja Deus. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas roçadas, com maldição sois amaldiçoado, porque roubais a mim, vós toda a nação. Está falando a nação de Israel. Aqui não está falando as nações, não está falando do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos. Acorda para Jesus, meu filho. Aqui está falando para a nação de Israel. O Brasil nem existia ainda. Agora o problema é que os senhores dizimistas, os senhores merecem, é um cão guloso mesmo. É um pastor mentiroso, fraudulento, que minta para vocês, porque os senhores, quando escutam a verdade, ficam com raiva, fazendo biquinho. Não adianta fazer biquinho, porque eu não estou aqui pregando de mim mesmo. Eu estou aqui pregando a santa palavra de Deus, que só ela nos garante vida eterna. E eu estou aqui, eu, Josias Dias, estou aqui pronto para ser convencido pelo senhor, pastor teólogo. Eu estou aqui pronto para ser convencido pelo senhor. Que dízimo é dinheiro, me convença pelo amor de Jesus, que dízimo é dinheiro. Louvado seja Deus. Agora, como é que você vai me convencer que dízimo é dinheiro? Como é que você vai me convencer a ser um dizimista? Falando o argumento de outros pastores, é assim?
Como é que o senhor vai me convencer a ser um dizimista me chamando de herege? É assim? Como é que o senhor vai me convencer a ser um dizimista? Como? Louvado seja Deus. Porque o que eu estou usando para os senhores é a Bíblia. E Malaquias 3:8 não foi para mim nem para você, o senhor sabe muito bem disso. A Deus ninguém engana. Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória seja para Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus amados, é preciso examinar a Bíblia. Tudo aquilo que eu lhe ensinar nessa plataforma, você tem que ir pela Bíblia. E se eu ensinar alguma coisa errada, o Senhor me perdoe em nome de Jesus, mas fique com a Bíblia. Agora, se aquilo que eu estou te ensinando tem base bíblica, é Bíblia, você não pode ir de contra aquilo que eu estou pregando para você, se é Bíblia. Porque Deus, Jeová, tem me levantado esse caco, esse barro que sobrou, mas Ele vai me levar para a glória. E essa mensagem que eu estou pregando hoje nesta plataforma, Ele vai te usar para pregar. E quando essa mensagem descer do teu coração e tu recuar, Deus vai cobrar de ti terrivelmente. No canal Josias Dias no YouTube tem muitas pregações sobre os dízimos. Vai lá e lê os comentários para tu ver. Te garanto que tu assistir um vídeo só, tu vai deixar de ser abestalhado, tu vai deixar de ser abestalhada, tu vai deixar de ser herege, porque tu vai ser um vaso usado por Deus. E Deus quer te usar para combater essas heresias, para pregar essas pregações que eu estou pregando hoje aqui. Louvado seja Deus. O dízimo, meu amado, de Malaquias 3:8 era somente para a nação de Israel. E mesmo não está sendo mais para Israel, porque hoje estamos na graça. Louvado seja Deus. É só você, para você ler, entender Malaquias 3:8. Você tem que ler Malaquias capítulo 1, versículo 1. Você tem que ler Malaquias capítulo 3, versículo 9. Você tem que ler estes livros, aí você vai entender quem era o ladrão de Malaquias. Agora, por que é que todos os pregadores de dízimo ficam catando um só versículo? É isso que o texto está dizendo. Quando você lê Malaquias 3:8, diz que todos os evangélicos é ladrão porque não está dando dízimo. É isso que o texto de Malaquias capítulo 3 todinho está dizendo? Você sabe que não, seu mentiroso. Você sabe que você está mentindo. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Como é que você quer ser arrebatado mentindo? Mas Deus vai levantar do governante para perseguir as igrejas, para se cumprir. Porque Deus não está se agradando desse evangelho que estão pregando nos púlpitos das igrejas. 99% das igrejas estão pregando judaísmo e não cristianismo. Estão pregando lei, estão pregando Malaquias. Não há problema nenhum você dar dinheiro com força à sua congregação, mas desde que seja de uma maneira bíblica, que seja conforme o apóstolo Paulo ensinou. O apóstolo Paulo não era dizimista, o apóstolo Pedro não era dizimista, o apóstolo Lucas não era dizimista, o apóstolo João não era dizimista. Por quê? Porque os dízimos não é para nós da graça. Louvado seja Deus. Porque o dízimo é Velho Testamento e nós estamos no Novo Testamento. Louvado e agradecido seja Deus. Não devemos demonstrar gratidão a Deus em forma de dízimo, como é ensinado nas congregações. O dízimo é um ato de gratidão. É mentira de Satanás. Se o dízimo é um ato de gratidão, e por que os apóstolos não dizimaram? Por que os apóstolos não deram dízimo? Não, o dízimo é um ato de fé. Mentira! Se o dízimo é um ato de fé, por que o apóstolo Paulo não deu dízimo? Porque Pedro, Lucas, João não deram dízimo, Tiago não deu dízimo. Será que eles não tinham fé? Será? É mentira. O que mais os mercenários da fé, os pregadores de dízimo usam hoje é argumento. Mas você não tem que ficar com argumento bonito, você tem que ficar com a palavra de Deus. E eu não estou nem aí se você, depois de ouvir essa mensagem, vai continuar sendo dizimista ou não, vai dar dízimo ou não. O dinheiro é seu, você faça o que bem quiser. Agora, a minha obrigação é pregar as verdades bíblicas. E ai de você que ficar me perseguindo, porque você está perseguindo o Espírito Santo de Deus, você está perseguindo a obra de Deus, a obra de Deus. Ai de você que ficar tocando
em quem Deus está usando. Louvado e agradecido seja Deus. A minha obrigação não é de botar de goela abaixo que você tem que parar de dar dízimo e dar oferta voluntária, não. A minha obrigação é te mostrar a verdade, porque o Espírito Santo de Deus está me usando, eu tenho convicção disso. Eu estou cansado, enfadado. Deveria estar dormindo, mas Deus me botou aqui para falar essas verdades. E logo no começo você pensa que foi fácil. Quando eu comecei a pregar contra o dízimo, todos me abandonaram, eu fiquei só, porque profeta nunca vai ser aplaudido, o profeta vai ser perseguido, massacrado, caluniado. Mas o que me deixa feliz é saber que Deus, Ele vai me exaltar, que Deus vai me coroar. E Deus não tem compromisso com mentirosos e mentirosas. Deus quer te usar, porque foi modo de Malaquias 3, 8, 10, que muitos foram para o inferno, foram para o mundo, foram discriminados na igreja. Muitos que tinham chamado para pastor não foi consagrado porque não era dizimista. Muitos que tinham chamado para presbítero não foram consagrados porque não compraram o cargo. Hoje você é pastor porque você comprou o cargo de pastor. Hoje você é evangelista porque você comprou o cargo de evangelista. Hoje você é presbítero porque você comprou o cargo de presbítero. Hoje você é diácono porque você comprou o cargo de diácono. Sim ou não? Porque se você não fosse um dizimista fiel da sua congregação, você não passava do banco, você hoje era um crente de banco. E se você hoje é um líder espiritual, é porque você comprou a sua consagração. É por isso que a igreja está pagando um preço. É por isso que há escândalo de pastor adulterando. É por isso que há escândalo de pastor pregando bêbado no púlpito, de evangelista pregando bêbado em cima do púlpito, porque não tiveram compromisso com a palavra de Deus. Porque muitos estão numa cadeira que não é sua e ainda fica perseguindo os pequenos que Deus está usando. Mas Deus está dizendo a você que é para você se encher do Espírito Santo, não é de cachaça e cerveja não. Cachaça e cerveja é bom, sim senhor e sim senhora, para quem está do mundo, para quem é do mundo, para quem não aceitou a Jesus. Deus quer te encher do Espírito Santo, e você, além de ser um herege, fica perseguindo os pequenos que Jeová está usando. Mas é você que vai prestar conta diante de Deus, não sou eu. Estou acabando, irmão. Tinha muita coisa para falar. Pela Bíblia, dízimo não é para viúva dizimar, porque o dízimo era para as viúvas. Dízimo, pobre não é para ser dizimista, porque o dízimo da Bíblia era para os pobres, para as viúvas, para os órfãos. E por que é que os senhores pregadores de dízimo estão recebendo o dízimo de viúva, de órfão, de pobre? Louvado e agradecido seja Deus. Que culpa eu tenho se Deus está me usando no chicote, no cajado? Louvado e agradecido seja Deus. Sabe por que Deus me usou assim? Porque Ele te ama. Porque Ele não quer te perder para o inferno. Porque Ele quer te levar nas profecias de 2 Tessalonicenses 4, 16 e diante. Nas profecias do arrebatamento. Deus não quer te perder no arrebatamento. É por isso que Ele está me usando aqui para você. E para pregar essa mensagem tem que ter coragem. Porque quando você for combater contra o dízimo, você vai ser perseguida. Você vai ser perseguido. E Deus quer te levar nesta profecia de 1 Coríntios 4, versículo 16, 17 e 18, que diz: porque o mesmo... O 16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar o Senhor nos ares, estaremos sempre com o Senhor. Há um consolo para mim, para você, para a igreja qual é? O versículo 18 que diz assim: portanto, consolais uns aos outros com estas palavras. Que palavra? Palavra do arrebatamento. Você pare de estar usando Malaquias 3, 8, 10, mentindo descaradamente dos grupos da igreja, chamando os irmãos de ladrão. Tenha vergonha nessa sua cara lavada. Se converta para Jesus antes que Ele venha para você nesta noite. Não use a palavra de Deus para se enriquecer. Porque eu vou até tirar os óculos. Eu fui doutrinado para pregar a favor do dízimo, para combater
a quem não dá o dízimo. E eu tenho mais argumento do que os senhores se eu fosse pregar aqui a favor do dízimo. Se eu fosse dizer aqui, olha irmão, irmã, se você não der o dízimo, você ia se cagar de medo. Todos os argumentos que eu já ouvi desses hereges aí que fica fazendo medinho, sabe? Se você não der o dízimo, ela não, e não sei o que, não sei o que. Eu já peguei um pastor presidente da Assembleia de Deus que ele, a minha alegria é quando a alma aceitava Jesus, a minha alegria é quando eu via Deus batizando com o fogo, o Espírito Santo, a minha alegria é quando eu via o irmão profetizando, quando eu via o irmão falando que a alegria do pastor era quando terminava o culto, que ele ia olhar os dízimos e as ofertas, e ele me doutrinou como fazer para arrancar os dízimos dos irmãos e das irmãs. E eu tenho certeza que foi o espírito do inferno que usou aquele pastor com aqueles argumentos que é forte. Se eu quisesse virar a casaca, pregar esses argumentos mentirosos que os seus pastores pregam, você se tornaria um dizimista. Só tenho de vantagem, eu não ia conseguir provar pela Bíblia, mas ia fazer que os seus pastores fazem distorcendo, sabe? Mas quem tem compromisso com a verdade não se vende. Não se vendo não. Viu? Que me persiga, mas está perseguindo ao Deus do irmão Josias. Então pense bem antes de você achar que essa mensagem é minha. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Que culpa eu tenho de estar aqui sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, ai de você, vai tocando, vai dizendo que eu tenho merda da cabeça, vai falando de mim por aí, vai, e falando não só de mim, mas de todos aqueles que pregam. Eu quero convidar você para ir lá no YouTube, conhecer o canal do pastor Jardel. Já viu falar? Ele combate seriamente contra os dízimos. Você vai aprender que dízimo não é para nós. Agora tem uma coisa, se você for assistir um vídeo do pastor Jardel, do irmão José aqui no canal, eu tenho certeza, convicção que o Espírito Santo de Deus vai te convencer que você está sendo enganado e vai te chamar para essa grande obra. E ai de você se recuar. Fica na paz, fica na bênção e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, Ele há de permitir, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu amado.